Mas, Levi, quero chamar a atenção para um outro ponto que é muito importante também nessa conversa de hoje, que é sobre o perfil do Marco Rubio. O republicano, ele é conhecido por ser linha dura, já fez críticas ao governo Lula em suas redes sociais, e o Rubio, ele costumava ser ali, né, um dos pontos de interlocução com Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. O tom ideológico de Rubio deve pesar nessa negociação? Olha, eu diria que isso já foi uma preocupação maior ali no Itamaraty, no governo brasileiro. Marco Rubio, de fato, ele tem esse perfil, ele é filho de cubanos, ele vem da diáspora cubana nos Estados Unidos, né, que é uma diáspora muito crítica, muito refratária ao regime cubano. Então, então Marco Rubio, na atuação dele política, ele já foi senador, por exemplo, já foi parlamentar, ele sempre teve esse olhar para a América Latina e sempre criticando os governos de esquerda, que preferencialmente Cuba, Venezuela, Nicarágua, que são regimes autoritários, mas também governos de esquerda em países democráticos, como é o caso do Brasil, né? E ele muitas vezes, né, no caso agora desse ano de 2025, desde que começou esse novo governo Trump, ele sempre bateu muito na tecla também das decisões do Supremo contra Bolsonaro. Ele fala que existe uma caça às bruxas contra Bolsonaro aqui no Brasil. Ele defende as sanções contra ministros do Supremo, contra outras autoridades brasileiras, contra autoridades do Ministério da Saúde, ainda por causa dos Mais Médicos, né, daquela parceria com os médicos cubanos, e ele até já falou, olha, se precisar nós vamos colocar mais sanções aí às autoridades do Brasil, porque não é o caminho que a gente acredita que o Brasil tem que seguir. Então, quando o Marco Rubio foi designado pelo Trump como negociador do tarifaço com o governo brasileiro, a partir dessa aproximação, foi até de certa forma comemorado ali pelo Eduardo Bolsonaro, pelo Paulo Figueiredo, né, pelo bolsonarismo mais radical, que chegaram até a ironizar essa informação, disseram que negociar com Marco Rubio não seria um avanço exatamente para o governo brasileiro. Só que agora o Marco Rubio, claro, ele tem as convicções dele, mas ele tem um chefe, que é o presidente Donald Trump. E aí ele evidentemente tem que atender ao que for designado pelo Trump. Então, se o Trump falou que ele precisa negociar com o governo brasileiro, passou ali os termos, não tem como o Marco Rubio fugir muito disso. Então, ele vai negociar nos termos que o Trump demandar. Ainda assim, ele é visto como uma figura um pouco imprevisível. Por exemplo, tem a questão agora das tensões entre Estados Unidos e Venezuela. Os Estados Unidos estão praticando algumas atividades militares ali na fronteira, perto da costa venezuelana. As tensões com o Nicolás Maduro estão crescendo ali na região, e aí o governo brasileiro não sabe ainda se o Marco Rubio vai puxar esse assunto ou se não vai, que para o Brasil é um tema muito delicado, e mesmo com a relação entre Lula e Maduro aí tendo esfriado bastante, né, depois das eleições claramente fraudulentas da Venezuela no ano passado, ainda assim a política externa brasileira é contra qualquer tipo de intervenção militar, por exemplo, na América Latina. Então, é um assunto complicado aí para o governo brasileiro. Lula até falou um pouco disso no discurso dele lá na ONU em setembro, mas é um assunto, por exemplo, que se Marco Rubio tocar nessa reunião hoje, vai ser uma possível divergência. Então, ainda tem um pouco de imprevisibilidade aí nesse encontro de hoje. E aí, sobre essa questão ali da Venezuela, é importante a gente falar que, além das questões políticas do presidente Lula, é uma preocupação justamente por conta da Venezuela ser um país que faz fronteira com o Brasil também. Então, qualquer interferência dos Estados Unidos na Venezuela, isso preocupa, de fato, o Brasil. Mas, Levi, eu quero puxar uma outra questão. Você falou ali que os bolsonaristas comemoraram o Marco Rubio ele ser o responsável por fazer essa interlocução, ser o responsável por essa conversa, mas ontem o secretário do Tesouro americano afirmou que os Estados Unidos têm preocupações extremas com o Estado de Direito, a censura e os direitos humanos no Brasil. E quem comemorou essa declaração foi Eduardo Bolsonaro. Com essa melhora, vamos dizer assim, da relação entre Brasil e Estados Unidos, como tem se posicionado o filho de Jair Bolsonaro nas redes sociais? O deputado federal também chegou a comentar que o
Para o Brasil conseguir melhorar a relação com os Estados Unidos, a solução é parar de perseguir nos tribunais, segundo ele, aprovar a anistia no Congresso e virar essa página. Eduardo Bolsonaro diminuiu o ritmo da atuação dele nos Estados Unidos ou tem algo vindo aí, Levi? Olha, de fato, pelo menos publicamente, né, ele diminuiu essas declarações, tanto ele quanto o Paulo Figueiredo, né, os dois têm feito uma tabelinha ali nessa atuação junto com autoridades americanas, né, com autoridades inclusive muito ligadas ao próprio Marco Rubio, né, tem um auxiliar ali do Marco Rubio, que é a principal fonte de interlocução do Eduardo Bolsonaro com o governo americano, mas nos últimos dias a gente tem visto menos manifestações dele nas redes sociais de forma mais enfática, apesar de que ele continua adotando esse discurso de ceticismo, né, e de acreditar que toda essa aproximação de Trump com Lula é, no fundo, uma jogada política ali de Donald Trump, uma estratégia para tentar atrair Lula, para tentar jogar uma isca, atrair Lula e impor na negociação os termos que seriam mais vantajosos, inclusive para eventualmente para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro continua falando que ontem mesmo teve uma publicação, né, ele postou uma foto com Paulo Figueiredo dizendo nós venceremos, e continua irredutível com relação à anistia. Ele continua acreditando que a solução para colocar fim a toda essa tensão com os Estados Unidos é aprovar a anistia ampla, geral e restrita, o que muito dificilmente vai acontecer no Congresso, um cenário praticamente descartado. Mas, pelo menos, o discurso de Eduardo continua sendo esse.